Maurício Alves tinha o hábito de chegar em casa sabendo exatamente o que ia fazer. Tirava o cinto, colocava na cadeira do escritório, abria o notebook, trabalhava mais 2 horas. Era a rotina de um homem que havia construído a própria reputação com a mesma precisão que usava nas plantas. Cada detalhe no lugar, cada variável calculada, nenhum espaço para improviso. A rotina parou na porta do escritório. Nicole estava curvada sobre a mesa com 3 pranchas abertas na frente, o cabelo solto caindo pelo ombro direito, a caneta na mão e aquela expressão de concentração total que ele havia aprendido em 4 anos de casamento a reconhecer como o modo dela quando estava no meio de algo que importava de verdade. Ela não havia ouvido ele chegar. Estava traçando uma linha no projeto com a firmeza de quem já calculou aquilo 100 vezes e está só confirmando o que já sabe. Maurício ficou parado na porta por 1 segundo. Nicole Garcia tinha 27 anos, formação em engenharia estrutural, 2 anos de especialização em fundações e solos. Havia entrado no escritório dele como consultora externa. Aquele era o acordo quando casaram. Separar o profissional do pessoal, cada um com seus projetos. Mas havia 6 meses, ela havia pedido para trabalhar no edifício Vertente. O maior projeto do escritório em 10 anos. A obra que ia definir a próxima fase da carreira dele. Ele havia concordado porque ela era boa. Havia concordado porque era a esposa dele e porque havia algo no jeito que ela pedia as coisas, direto, sem rodeio, com a segurança de quem sabe o que vale, que tornava difícil dizer não. O que não havia calculado era o que seria ver ela trabalhar de perto todo dia. Se essa história já prendeu você, deixa o like agora e comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Isso ajuda muito o canal. Você chegou. A voz dela sem levantar os olhos das pranchas. Cheguei. Ele foi até a mesa. Ficou do lado dela, olhando para o projeto. O que é isso? Minha proposta para a fundação do Bloco Leste. Ela finalmente levantou os olhos e havia neles aquela mistura que ele conhecia bem. Empolgação técnica e uma leve ansiedade de quem está prestes a defender algo que importa. Quero apresentar amanhã na reunião. Maurício pegou a prancha da esquerda. Leu. Era uma proposta de reforço nas estacas do Bloco Leste, com uma alteração no ângulo de inclinação que distribuía a carga de forma diferente do projeto original. Tecnicamente coerente, com fundamentação sólida. Ele viu isso em 30 segundos. O que viu nos 30 segundos seguintes foi o custo. Isso atrasaria a obra em 3 semanas. A voz dele no modo de análise, sem inflexão adicional, só o dado. Atrasaria 2. Ela corrigiu direto. Fiz o cronograma. E está aqui. Passou a 3ª prancha para ele. Maurício olhou para o cronograma. Era detalhado. Era bom. Ele ficou olhando por mais tempo do que havia planejado. Nicole ficou parada do lado dele com aquela proximidade específica que a mesa pequena do escritório criava. O ombro dela a menos de 1 palmo do braço dele. O cheiro do perfume que ela usava há 2 anos e que ele havia parado de notar até parar de notar. E então começou a notar de novo. O solo do Bloco Leste tem uma variação de densidade que o levantamento original não capturou completamente. A voz dela baixou um pouco, não em segurança, o tom de quem está falando algo que acredita de verdade. Eu fui lá na semana passada. Coletei amostras, os resultados estão nessa prancha. Ele pegou a 2ª prancha. Os dados de solo estavam lá, organizados, com referência cruzada com o projeto original. Ela havia feito isso sozinha, fora do escopo do que havia sido pedido, porque havia notado algo e havia verificado antes de falar. Maurício colocou a prancha na mesa. Ficou olhando para ela. Havia ali, no escritório pequeno deles, com as pranchas espalhadas e a luz da mesa projetando aquele amarelo que ficava nos documentos técnicos, uma tensão que não era só profissional. Era o jeito que ela o olhava quando estava esperando que ele falasse, com aqueles olhos escuros que não desviavam, que ele havia ficado olhando do outro lado da mesa numa reunião 4 anos atrás, e havia pensado que não tinha como aquilo terminar bem. Não tinha. Havia terminado em casamento. Eu vou analisar. A voz dele. Algo mudou no rosto dela. Não derrota, uma contenção. O modo dela de engolir uma resposta que não era a que esperava. A reunião é amanhã às 9. A voz firme. Eu sei quando é a reunião.
Ele foi mais direto do que pretendia. Nicole ficou com aquilo por um segundo. Depois começou a recolher as pranchas, devagar, com aquele cuidado de quem está segurando mais do que os papéis. Nicole, a voz dele mais baixa. Ela parou. Não virou de imediato. Maurício ficou olhando para as costas dela, para o ombro que estava levemente tenso, para o cabelo que havia caído para o lado quando ela abaixou a cabeça. Havia ali algo que ele sabia que havia dito errado, e que não sabia ainda como consertar, sem abrir uma conversa que ele não tinha tempo para ter naquela noite. Ela virou, e havia no rosto dela agora outra coisa. Não só a engenheira esperando resposta técnica. Era a mulher que havia passado semanas naquele projeto, que havia ido ao canteiro por conta própria, que havia chegado em casa antes dele e espalhado as pranchas na mesa porque havia preparado tudo para mostrar para ele naquela noite específica. A distância entre eles era de menos de 1 metro. É um bom projeto. A voz dele baixou. Honesto, sem construção adicional. Eu sei que é. A voz dela no mesmo volume. Ficaram se olhando com as pranchas entre eles e a luz amarela do escritório. E aquela coisa que havia entre eles há 4 anos, que nem o cansaço da rotina, nem a fricção do trabalho compartilhado havia conseguido apagar. Só às vezes coberto, nunca realmente embaixo. A mão dele foi até o rosto dela, o toque no rosto que havia se tornado, ao longo de 4 anos, a linguagem deles para os momentos onde palavras chegavam tarde. Os dedos na linha do maxilar, o gesto de alguém que está tentando dizer algo que ainda não sabe dizer em voz alta. Nicole fechou os olhos por 1 segundo. Quando abriu, havia ali algo que ele reconhecia como o modo dela de ceder sem capitular. Não concordância, trégua. O tipo que 2 adultos que se amam de verdade chegam quando sabem que a briga pode esperar e o resto não pode. O beijo foi curto, mais pesado do que curto. Quando recuaram, ele ficou com a mão ainda no rosto dela por 1 segundo. Eu analiso hoje à noite. A voz baixa, a promessa real. Ela ficou com aquilo. Tudo bem. A voz dela. E havia naquele tudo bem o peso de quem acredita e de quem está escolhendo acreditar, que são coisas diferentes. Ela foi para o quarto. Ele ficou no escritório com as pranchas na frente. Trabalhou até 00:40. Analisou o projeto. Fez as contas de novo. Chegou às mesmas conclusões que ela havia chegado. O solo do Bloco Leste tinha variação. A proposta dela endereçava isso com competência. Ficou olhando para aquilo por um tempo. Depois abriu o projeto original, o da equipe dele, sem a alteração dela. Havia uma reunião às 9 com os investidores principais do Vertente. Homens que haviam colocado dinheiro num cronograma específico, que haviam aprovado um projeto específico, que não queriam ouvir sobre mudança de fundação na véspera do início das obras do Bloco Leste. Maurício ficou com aquilo. Às 1 da manhã fechou o notebook. Foi para o quarto. Nicole estava deitada de lado com os olhos fechados. Ele não sabia se dormindo ou fingindo dormir, e havia algo desconfortável no fato de que não sabia. Ficou parado na escuridão do quarto por 1 segundo. Deitou. O teto ficou em cima dele com o peso de uma decisão que ele ainda não havia tomado, mas que já estava tomando sem admitir. Pesquisas sobre dinâmicas de poder em parcerias profissionais mostram que quando 2 pessoas têm níveis diferentes de autoridade institucional, mas competência técnica equivalente, a tendência é que a autoridade institucional prevaleça nas decisões, não por mérito, por posição. O problema é que posição não corrige falha de solo, e falha de solo não espera por hierarquia. A reunião começou às 9 em ponto. Sala de reuniões do escritório. Mesa oval, 8 cadeiras, a maquete do Vertente no centro, com aquela iluminação específica de lugar que existe para impressionar. 4 investidores, 2 sócios, a equipe técnica. Nicole do lado direito da mesa, com o tablet na frente e as pranchas do projeto dela numa pasta fechada, preparada, pontual, pronta. Maurício abriu a reunião. Apresentou o cronograma, os números, o projeto do Bloco Leste, o original, sem a alteração de Nicole. Apresentou com a segurança de quem havia feito aquilo 200 vezes, com a clareza que havia construído a reputação do escritório, com a voz que os investidores reconheciam como a voz de alguém que não desperdiça o tempo de ninguém. Nicole ficou olhando para a tela.
Ficou olhando para o projeto dela não aparecer. Ficou olhando para Maurício apresentar o cronograma original, o que ele havia descartado a proposta dela, com a mesma firmeza com que havia dito que ia analisar. Um dos investidores fez uma pergunta sobre o Bloco Leste. Maurício respondeu. A resposta era tecnicamente correta para o projeto original. Nicole sabia o que a resposta correta seria para o solo real do Bloco Leste. Ela não falou. Ficou com a pasta fechada na frente. A reunião terminou 40 minutos depois. Os investidores saíram satisfeitos. Os sócios saíram satisfeitos. A equipe foi dispersando. Nicole ficou sentada. Maurício estava do outro lado da mesa recolhendo os materiais quando sentiu o peso do silêncio dela. Levantou os olhos. Ela estava olhando para ele. Não era raiva, era pior que raiva. Era o olhar de quem está verificando uma hipótese que esperava estar errada e está descobrindo que estava certa. O olhar de quem confiou numa promessa feita numa voz baixa, num escritório às 11 da noite e está entendendo, naquele momento, o que aquela promessa havia valido. Nicole, ela fechou a pasta, levantou. Saiu da sala sem falar. Maurício ficou parado com os materiais na mão e aquele olhar dela que havia durado 3 segundos e havia deixado um peso que nenhum dos 40 minutos de reunião havia deixado. Havia feito a escolha que havia feito por razões que conseguia listar. Prazo, investidores, cronograma, reputação do escritório. Nenhuma dessas razões estava, naquele momento, aliviando o peso. Sabia sobre dinâmica de solos. Sabia o que os dados dela diziam. Que havia apresentado o projeto original assim mesmo. Porque era mais fácil, porque era mais rápido, porque havia uma parte dele que não havia conseguido, na hora H, colocar o projeto da esposa acima do projeto da equipe numa sala cheia de investidores que pagavam as contas do escritório. Essa parte ainda estava olhando para a cadeira vazia onde ela havia sentado e estava muito quieta. Quando a pessoa que deveria ser seu maior apoio se torna o primeiro obstáculo, algo quebra que não é só profissional. Estudos sobre casamentos, onde os 2 parceiros trabalham na mesma área, mostram que a maior fonte de conflito não é competição, é descredenciamento. Ser ignorado por um estranho dói. Ser ignorado por quem escolheu você todos os dias é diferente. É o tipo de dor que não tem conserto rápido. Os dias depois da reunião têm uma qualidade específica quando 2 pessoas vivem e trabalham juntas. Não é silêncio. É o barulho normal da casa com uma camada a menos. O café pela manhã sem a conversa que sempre havia. O escritório com os 2 nas mesas e o ar entre eles com um peso que nenhum dos 2 estava nomeando. A cama à noite com 30 centímetros de colchão entre eles que haviam virado nos últimos 4 dias algo muito maior do que 30 centímetros. Maurício havia tentado abrir a conversa 2 vezes. A primeira, Nicole havia respondido com monossílabos profissionais. Sim, não, entendido. O modo dela de dizer que não era a hora. A segunda, ela havia saído do cômodo antes de ele terminar a frase. Não com raiva escancarada. Com aquela frieza específica de quem decidiu que a raiva ficaria guardada até que ela decidisse o que fazer com ela. Ele conhecia esse modo dela. Havia aprendido que era mais difícil de lidar do que a briga aberta. Na quinta-feira de manhã, o celular dele vibrou às 8h20 com o número do engenheiro responsável pelo Bloco Leste. Maurício. A voz de Rafael no modo que Maurício havia aprendido a identificar como o modo de quem está prestes a dizer algo que preferia não dizer. Precisamos conversar sobre o Bloco Leste. Maurício ficou parado no corredor do apartamento com o café na mão. O que aconteceu? Apareceu uma fissura na viga de apoio da Fundação Norte, pequena. Mas está lá. O café ficou parado no caminho. Onde exatamente? Rafael deu as coordenadas. Maurício ficou com aquilo por 1 segundo que durou mais do que 1 segundo deveria durar para um engenheiro com 6 anos de experiência em estruturas. Era exatamente onde Nicole havia apontado. Eu vou lá hoje. A voz dele no modo profissional que havia treinado para situações exatamente como essa. Sem variação, sem urgência visível, com a calma de quem vai resolver. Não comenta com ninguém ainda. Desligou. Ficou parado no corredor. Do quarto ouviu o chuveiro desligar. O barulho de Nicole começando o dia. A gaveta, os passos, a rotina dela que ele havia memorizado sem tentar.
Ficou com o celular na mão e as coordenadas do Rafael na cabeça, e a pasta de Nicole no escritório que estava exatamente onde ela havia deixado na noite antes da reunião. Não foi buscar a pasta, foi se trocar. O canteiro do Vertente ficava na Zona Sul, 22 minutos do apartamento, com o trânsito da manhã. Maurício chegou às 10. Rafael já estava lá com 2 técnicos e aquela expressão de quem havia dormido menos do que o necessário. A fissura era no ponto exato que Nicole havia marcado na prancha dela. Maurício ficou agachado na frente da viga por um tempo que Rafael achou longo demais para ser só avaliação técnica. Era longo demais para ser só avaliação técnica. O que você acha? Rafael ficou do lado. Preciso de um laudo. Maurício se levantou. Chama o Barros. Ele faz análise de patologia estrutural. É rápido e discreto. Barros vai levar 2 dias. Então, em 2 dias a gente tem o laudo. A voz firme, sem margem. Enquanto isso, paralisa o serviço nessa sessão. Só nessa sessão. O resto continua. Rafael ficou com aquilo. Os investidores vão perguntar. Eu respondo pelos investidores. Maurício pegou o capacete. Faz o que eu pedi. Voltou para o carro. Ficou sentado no banco do motorista por um tempo, com o canteiro na frente e a fissura ainda nos olhos. Pequena, real, exatamente onde ela havia dito. Havia uma versão confortável daquilo. A fissura era superficial, o laudo do Barros ia confirmar que o projeto original estava dentro dos parâmetros de segurança. E tudo o que havia acontecido na reunião havia sido a decisão certa por razões que ainda eram válidas. Havia outra versão. Maurício não estava conseguindo decidir qual das duas queria mais que fosse verdade. Ligou o carro. Voltou para o escritório. Se você está acompanhando, comenta aqui embaixo o que você acha que ele vai fazer agora. A gente lê cada comentário. Nicole não estava lá quando chegou. Havia deixado o tablet na mesa e uma anotação no bloco que ele havia aprendido a ler como o modo dela de comunicar sem precisar de conversa. Saí para a visita técnica. Volto às 14. Ele ficou olhando para aquela nota por um segundo. Depois foi até a pasta dela. Estava onde havia sido deixada, na prateleira do lado da mesa dela, com a etiqueta que ela havia escrito à mão. Bloco Leste. Proposta NG. Ele pegou. Abriu. As pranchas estavam exatamente como havia visto na noite em que ela havia apresentado. O levantamento de solo, as amostras, o cronograma alternativo. Tudo organizado com a meticulosidade de quem havia trabalhado naquilo por semanas antes de apresentar. Ele leu de novo. Desta vez sem a reunião às 9 na cabeça. Sem os investidores. Sem o cronograma original e o peso de 4 anos de reputação do escritório na sala. Só o projeto. Era bom. Havia sido bom na primeira vez que tinha lido e era bom agora. As amostras de solo que ela havia coletado mostravam exatamente a variação de densidade que o levantamento original não havia capturado. A proposta de reforço endereçava isso com uma solução que custava 2 semanas de prazo e evitava. Ele estava chegando a essa conclusão agora com uma clareza que havia evitado 2 dias atrás. Exatamente o tipo de problema que Rafael havia ligado para reportar naquela manhã. Maurício fechou a pasta. Ficou olhando para a prateleira. Havia no escritório silencioso daquela quinta-feira de manhã uma conta que ele estava fazendo e que não estava fechando de nenhuma forma que ficasse confortável. Havia descartado o projeto dela não porque era ruim. Havia descartado porque era dela. Porque apresentar o projeto da esposa numa sala de investidores tinha um peso diferente de apresentar o projeto da equipe, e esse peso havia pesado mais do que havia admitido na hora. Não havia sido sobre o cronograma. Havia sido sobre o que aquilo significava. Admitir, numa sala cheia, que a engenheira que ele havia trazido como consultora havia visto algo que a equipe dele havia perdido. Ficou com aquilo. O escritório continuou quieto ao redor. O laudo do Barros chegou no sábado à tarde. Maurício estava no escritório quando o e-mail entrou. Abriu. Leu. Leu de novo. A fissura não era superficial. Havia uma instabilidade real na fundação norte do Bloco Leste. Não catastrófica ainda, mas com potencial de progressão dependendo da carga aplicada nas próximas semanas de obra. O laudo recomendava intervenção imediata na fundação com alteração do ângulo das estacas na seção norte. A mesma intervenção que Nicole havia proposto. Com uma diferença.
O laudo do Barros estimava 3 semanas de prazo adicional. O projeto dela havia estimado 2. Maurício ficou olhando para o laudo na tela com a tarde de sábado lá fora. Sol, o barulho do apartamento, Nicole na cozinha fazendo alguma coisa que ele ouvia pelo corredor sem conseguir identificar o quê. Fechou o notebook. Foi até a cozinha. Ela estava de costas para ele, cortando algo na bancada com o cabelo preso e a camiseta que ela usava em casa. O modo dela de sábado à tarde, sem a armadura profissional, só ela. Havia algo naquilo, na simplicidade daquele sábado doméstico, que tornou o peso do laudo mais pesado e não menos. Nicole, ela não parou de cortar. Oi, preciso te mostrar uma coisa. A faca parou. Ela ficou parada por um segundo, de costas, imóvel, com aquela qualidade de quem está recebendo informação antes de ela ser dada e já está processando. Virou devagar, os olhos nele, avaliando. Ela sempre avaliava antes de reagir. Era o modo dela, e era uma das coisas que havia ficado com ele desde a primeira vez que a havia visto trabalhar. Maurício colocou o tablet na bancada, abriu o laudo, girou para ela ver. Nicole ficou olhando para a tela. Não disse nada por um tempo que foi longo. Depois foi lendo, devagar, com atenção, a engenheira nela processando cada linha com a seriedade que o documento exigia. Ele ficou do lado sem falar, deixando ela ler, com a consciência clara de que havia algo ali além do laudo que estava sendo lido. Ela chegou na última página. Ficou com ela. Barros chegou à mesma conclusão. A voz dela baixa, sem inflexão adicional. Só o dado. Sim, com 3 semanas de prazo. Sim. Ela colocou o tablet na bancada. Ficou olhando para ele com aquele olhar que ele havia aprendido a reconhecer como o modo dela quando está segurando mais do que vai mostrar. Não para esconder, para não desperdiçar. O tipo de contenção que tem mais peso do que a explosão. O meu projeto estimava 2. A voz no mesmo volume baixo. Eu sei. Ficaram se olhando na cozinha com o laudo entre eles e o sábado à tarde lá fora, e 4 dias de silêncio que haviam estado esperando por aquele momento. Maurício. A voz dela saiu com uma qualidade diferente. Não a engenheira, a mulher, com o peso de 4 anos de casamento e de uma noite num escritório onde ele havia prometido analisar e havia feito outra coisa. Você sabia. Você leu o meu projeto na noite antes da reunião e você sabia. Não era pergunta. Ele não respondeu com uma negação. O silêncio dele foi a confirmação que ela precisava e que, ao mesmo tempo, ele sabia que não havia como desfazer. Nicole se virou de volta para a bancada. Ficou de costas para ele com as mãos apoiadas nas bordas, os ombros com aquela tensão que ele havia aprendido a reconhecer como o modo dela de segurar o que estava sentindo antes de decidir o que fazer com isso. Maurício deu um passo na direção dela. Parou a menos de um palmo das costas dela, perto demais para ser casual, longe o suficiente para respeitar o que ela havia colocado entre os dois. Eu errei. A voz dele baixa no modo que ele usava quando havia chegado num lugar sem saída e estava aceitando o tamanho do lugar. Não foi sobre o cronograma, não foi sobre os investidores. Ela não virou. Foi sobre o quê? A voz dela saiu mais rouca do que pretendia. A emoção contida que aparecia na voz antes de aparecer no rosto. Ele ficou em silêncio por um segundo. Sobre não conseguir, na frente daquelas pessoas, colocar o seu projeto acima do meu. A honestidade da frase custou o que custou. E eu sabia que era o certo e fiz o contrário. Nicole ficou parada. O apartamento ao redor deles, com o sábado lá fora, e a faca na bancada e o laudo no tablet, e 4 anos de casamento no espaço entre as costas dela e o peito dele. Ela virou, devagar. Com o rosto que estava entre raiva e algo que não era raiva, era o olhar de alguém que está ouvindo a verdade que queria ouvir e que dói mais, não menos, por ser verdade. A mão dela foi até o peito dele, não para empurrar, para sentir. A camisa, o calor, a respiração que havia mudado desde que ele havia entrado na cozinha. Isso não conserta o que aconteceu na reunião. A voz dela firme, direta, sem suavizar porque suavizar não era o jeito dela, e ele sabia disso. Não conserta. A voz dele no mesmo volume. E tem uma obra com problema real que vai precisar ser resolvida na frente de todo mundo. Vai. Ficaram se olhando com a mão dela no peito dele,
e a distância que havia entre eles, que já era menor do que havia sido nos últimos 4 dias. Não resolvida, não consertada, mas diferente. O tipo de diferente que acontece quando a verdade é dita em voz alta e o espaço entre duas pessoas muda de textura. Ele cobriu a mão dela com a dele. Ela não tirou. Havia ali, na cozinha de sábado, com o laudo na bancada e a briga ainda viva e o erro ainda sem conserto, aquela coisa entre eles que havia resistido a 4 dias de silêncio e que estava agora, naquele toque, dizendo o que nenhum dos dois tinha palavras suficientes para dizer ainda. Preciso resolver a obra. A voz dele. Eu sei. A voz dela. E preciso de você para isso. Nicole ficou com aquilo. Havia naquela frase, naquele preciso de você, algo que era simultaneamente o que ela havia querido ouvir e o começo de uma conversa que ainda não havia terminado e que ia custar mais do que aquela tarde de sábado comportava. Ela tirou a mão. Não com raiva, com o peso de quem ainda não terminou de decidir o que vai fazer com tudo isso. A gente conversa sobre a obra amanhã. A voz firme, os olhos nele. Sobre o resto, a gente ainda não terminou. Virou de volta para a bancada. Pegou a faca. Maurício ficou parado na cozinha com a mão que havia segurado a dela, ainda no lugar onde ela havia estado, e a clareza específica de quem havia dado um passo na direção certa, mas havia chão demais ainda pela frente para chamar de caminho. Voltou para o escritório, abriu o notebook, abriu o projeto dela do lado do laudo e começou a trabalhar. Estudos sobre conflito em casamentos, onde os dois parceiros são profissionais da mesma área, mostram que o maior dano raramente é o erro em si. É a descoberta de que a pessoa que deveria te ver melhor do que ninguém escolheu, num momento crítico, não enxergar. Reconstruir confiança depois disso é possível, mas exige mais do que admitir o erro. Exige mostrar, na prática, que o erro foi entendido em toda a sua extensão. A convocação saiu na segunda-feira de manhã. Maurício havia passado o domingo inteiro no escritório, sozinho com o laudo do Barros de um lado e o projeto de Nicole do outro, construindo a apresentação de crise com a precisão de quem sabe que vai ter uma única chance de fazer aquilo direito. Nicole havia ficado no apartamento. Haviam cruzado no corredor 2 vezes, ela com o café, ele sem, e nenhuma das 2 vezes havia virado conversa real. O tudo bem que ela havia dito na cozinha de sábado ainda estava pendente, do jeito que coisas pendentes ficam quando os dois lados sabem que ainda falta algo, mas nenhum sabe ao certo o tamanho do que falta. A reunião foi marcada para terça às 10. Os mesmos 4 investidores. Os 2 sócios, Rafael e mais 2 da equipe técnica, e Nicole, que havia recebido a convocação pelo sistema do escritório como qualquer outro membro da equipe, sem conversa prévia, sem explicação do que ia acontecer. Ela havia confirmado presença com uma palavra. Confirmado. Maurício havia ficado olhando para aquela confirmação por 1 segundo mais do que necessário. A sala estava cheia quando ele entrou. Nicole estava no mesmo lugar da semana anterior, lado direito da mesa, tablet na frente, pasta fechada. Mas havia algo diferente na postura dela hoje, mais vertical, mais contida, o modo dela de entrar num ambiente onde não sabe o que vai acontecer e está se preparando para qualquer coisa. Os investidores estavam com aquela expressão de quem foi tirado da agenda por uma convocação de urgência e está esperando entender por quê. Maurício ficou de pé na cabeceira. Não foi para o notebook, não abriu a apresentação. Ficou de pé com as mãos na mesa e começou a falar. Há uma instabilidade na fundação norte do Bloco Leste. A voz direta, sem preâmbulo. Identificamos uma fissura que indica a variação de densidade de solo não capturada no levantamento original. Temos laudo de patologia estrutural confirmando o problema. O silêncio na sala teve aquela qualidade específica de quando uma informação ruim pousa num lugar onde as pessoas haviam apostado dinheiro. Um dos investidores, Henrique Rocha, o mais velho, o que sempre fazia a primeira pergunta, ficou olhando para Maurício. Qual o impacto no prazo? 2 semanas. Maurício ficou com ele. Com a solução correta, 2 semanas. E qual é a solução correta? Maurício pegou o controle. Abriu a primeira slide. Era o projeto de Nicole. Não o laudo do Barros, não a análise da equipe, não uma versão modificada com o nome do escritório em cima.
Era o projeto dela, com o nome dela no cabeçalho, com o levantamento de solo que ela havia feito por conta própria, com o cronograma alternativo que ela havia calculado, e que dizia 2 semanas quando o laudo externo dizia 3. Nicole ficou completamente parada. Ele viu isso sem olhar diretamente para ela. A paralisia de um segundo. O corpo que estava preparado para qualquer coisa menos para isso. A engenheira Nicole Garcia identificou essa variação de solo há 2 semanas. A voz de Maurício sem variação, com a clareza de quem está dizendo algo que havia preparado e que ainda assim estava custando o que estava custando. Ela coletou amostras por conta própria, fora do escopo do que havia sido solicitado, e elaborou uma proposta de intervenção que endereça o problema com precisão. Essa proposta não foi adotada na última reunião. Uma pausa de 1 segundo, não dramática, só o peso do que vinha depois. Por decisão minha. E foi um erro. A sala ficou quieta. Não o silêncio de antes. Outro. O silêncio de quando algo inesperado acontece num ambiente onde as pessoas estão acostumadas com o previsível. Rocha ficou olhando para a slide. Para Maurício. Para a slide de novo. Ela identificou há 2 semanas e o problema não foi adotado. Correto. Por quê? A pergunta chegou direta, sem julgamento explícito. A pergunta de quem investiu dinheiro e quer entender o que havia acontecido com ele. Maurício ficou com ela. Havia uma resposta que era tecnicamente defensável. Cronograma, investidores, timing, a decisão de não alterar o projeto na véspera do início das obras. Era uma resposta que ele havia construído e desconstruído ao longo do domingo e que havia decidido, em algum momento entre 00:30 e 1 da manhã, não usar. Porque eu priorizei o cronograma acordado sobre a análise técnica correta. A voz no mesmo volume. Isso não devia ter acontecido. Rocha ficou com aquilo. Do lado direito da mesa, Nicole estava olhando para ele. Não para a slide, não para os investidores. Para ele. Com aquele olhar que ele havia aprendido a ler ao longo de 4 anos. Não o olhar técnico da engenheira avaliando uma apresentação. Era o outro. O que aparecia quando ela estava vendo algo que não havia esperado ver e ainda estava processando o tamanho disso. Ele não desviou. A reunião seguiu. Rocha fez perguntas técnicas sobre o laudo, sobre o cronograma revisado, sobre o impacto no orçamento. Maurício respondeu. Os outros investidores entraram com perguntas específicas que ele respondeu com a clareza de quem havia passado o domingo preparando exatamente para isso. Em algum ponto, um dos sócios, Pedro, o mais novo, que havia ficado quieto durante toda a primeira parte, perguntou diretamente para Nicole sobre o método de coleta de amostras. Ela respondeu. A voz dela saiu firme, técnica, com a segurança de quem havia trabalhado naquilo por semanas e conhecia cada dado de cor. Explicou a metodologia, o cruzamento com o levantamento original, o raciocínio por trás do ângulo de inclinação proposto. Respondeu a pergunta de follow-up de Rocha com a mesma precisão. E enquanto ela falava, Maurício a observava. Havia algo no modo que ela se movia quando estava no território dela. A engenharia estrutural, os dados, o solo e as cargas e as estacas, que era diferente de qualquer outro modo dela. Uma segurança que não precisava de validação externa, que havia estado ali desde antes de ele existir na vida dela e que estaria ali depois de qualquer coisa que acontecesse entre eles. Havia descartado isso numa reunião. Se essa cena chegou para você, deixa o like e comenta de qual cidade você está assistindo. Falta pouco para o final. O peso daquilo estava se tornando mais concreto a cada minuto que passava naquela sala. A reunião terminou com aprovação unânime para a adoção da proposta de Nicole, prazo revisado de 2 semanas e orçamento complementar para a intervenção. Rocha havia apertado a mão de Maurício com a firmeza de quem ainda confiava, mas havia registrado o que havia ouvido. Os outros investidores haviam saído com aquela pressa específica de quem tem agenda e problema resolvido. A sala foi esvaziando. Nicole estava recolhendo o tablet quando Maurício percebeu que ela estava saindo antes de qualquer conversa acontecer, não correndo, mas com o passo de quem havia decidido que precisava adiar antes de qualquer outra coisa. Nicole. A voz dele através da sala que estava quase vazia. Ela parou, a mão na pasta, de costas. Rafael e Pedro ainda estavam na sala.
Vocês podem dar 5 minutos. Não era para Nicole, era para os outros dois. O Tom, que não precisava de segundo pedido. Rafael pegou os materiais. Pedro foi atrás. A porta fechou. Ficaram os dois na sala de reuniões com a maquete do vertente entre eles e o sol da manhã entrando pela janela e a reunião ainda no ar. Nicole virou devagar. Havia no rosto dela algo que ele não conseguia ler completamente. Não era o olhar da cozinha de sábado, não era o olhar da reunião da semana anterior. Era uma mistura que ela ainda estava organizando. Você colocou o meu nome no cabeçalho. A voz dela baixa. Não acusação, não gratidão ainda. A constatação de alguém que ainda está entendendo o que acabou de acontecer. Era o seu projeto. A voz dele direta. Você disse que foi um erro. Os olhos dela nos olhos dele. Na frente deles. Foi. Ela ficou com aquilo. Havia ali, na sala que havia esvaziado, uma conversa que era diferente de todas as conversas anteriores. Não a briga da semana. Não a conversa contida de sábado na cozinha. Era o que ficava depois que a verdade é dita numa sala cheia e não pode ser desfeita. Maurício. O nome saiu com o peso dos 4 anos. Você entende o que fez na semana passada? Entendo. Não estou falando da fissura. Os olhos dela com aquela qualidade direta que era a marca dela, sem rodeio, sem suavização. Estou falando do que significa um homem descartar o trabalho da própria esposa numa sala de reunião, sem abrir a boca para dar uma chance de defesa. A frase chegou com o tamanho que tinha. Ele não recuou. Eu sei o que significa. A voz mais baixa. Significa que eu priorizei a minha posição acima da sua competência e que você merecia mais do que isso. Nicole ficou olhando para ele. Havia no rosto dela agora aquela vulnerabilidade que ela raramente mostrava. Não porque não sentisse, porque havia aprendido cedo que mostrar custava caro. Era o rosto dela quando parava de gerenciar o que sentia e deixava aparecer. Ela foi até a janela. Ficou de costas para ele por um momento, olhando para a rua lá embaixo. Eu fiz aquele projeto porque acredito nele. A voz chegando de costas, mais suave do que havia estado em dias. Não para provar nada, não para competir com você. Porque vi um problema e sabia a solução e quis contribuir. Eu sei. E você jogou isso fora. Ela virou, os olhos marejados, não chorando no limite. O modo dela de segurar. Não porque era ruim, porque era meu. A frase ficou no ar entre eles com o vertente na maquete ao fundo e o sol da manhã e tudo o que havia sido dito e não dito nos últimos 10 dias. Maurício foi até ela. Devagar, sem urgência, com a consciência de alguém que está atravessando uma distância que não tem como ser atravessada rápido. Parou a menos de um palmo. A mão dele foi até o rosto dela. O gesto que era a linguagem deles, os dedos no maxilar, o toque que havia estado ausente por 10 dias e que agora voltava com o peso de tudo que havia ficado represado. Ela deixou, mas não fechou os olhos. Ficou olhando para ele, com aqueles olhos que não desviavam, que havia aprendido a não desviar antes de conhecê-lo e que agora estavam olhando para ele com uma pergunta que não era técnica e não era profissional. Isso não conserta tudo. A voz dela no fio. Eu sei. A voz dele. Mas não é tudo que precisa ser consertado agora. Os dedos no maxilar dela, o polegar na linha do queixo. Agora precisa começar. O primeiro segundo depois daquilo foi silencioso. O segundo também. No terceiro, ela colocou a mão no peito dele. O mesmo gesto da cozinha, o mesmo lugar, mas com um peso diferente agora. Não para segurar, para sentir. Quando o beijo aconteceu, não tinha nada de impulsivo. Tinha o peso de 10 dias de distância e de uma sala de reunião onde ele havia colocado o nome dela num cabeçalho, em frente a 4 investidores, e havia dito em voz alta que havia errado. Tinha o peso de 2 adultos que ainda tinham conversa pela frente, mas que haviam chegado naquela sala, no ponto onde fingir que não sentiam havia deixado de ser possível. Quando recuaram, a mão dela continuava no peito dele. Ainda temos uma obra para resolver. A voz dela baixa, os olhos nele. Temos. A voz dele no mesmo volume. Então vamos resolver. Ela tirou a mão, pegou a pasta, foi para a porta, parou com a mão na maçaneta. Maurício, sem virar. O que você fez hoje foi o começo.
Não é o suficiente ainda. Eu sei, a voz dele, mas sei o que ainda falta. Ela abriu a porta. Saiu. Ele ficou na sala de reuniões com a maquete do vertente e o sol da manhã e a clareza de quem havia chegado no início de algo que tinha mais passos pela frente, mas que havia finalmente começado no lugar certo. Pesquisas sobre reparação de confiança em relacionamentos mostram que pedir desculpa em privado e assumir responsabilidade em público são atos de natureza completamente diferente. O primeiro custa orgulho, o segundo custa posição. E é exatamente por custar mais que o segundo tem mais peso na reconstrução do vínculo, porque mostra que a pessoa entendeu não só o que fez, mas o que aquilo significou para quem foi afetado. O canteiro do vertente na véspera da entrega tem uma qualidade que Maurício havia aprendido a reconhecer em 12 anos de obra. É a última noite em que o edifício ainda é só deles, dos engenheiros, dos técnicos, da equipe que havia passado meses ali. No dia seguinte, viraria dos investidores, dos moradores da cidade. Mas naquela noite ainda era o lugar onde as decisões tinham sido tomadas, os erros haviam sido cometidos e consertados, e onde cada coluna tinha uma história que só quem havia estado lá sabia contar. Maurício estava no canteiro desde as 7 da manhã. A obra havia ficado pronta com 2 dias de antecedência. O prazo de 2 semanas de Nicole havia batido exato, como ela havia calculado, o que havia rendido a ela um e-mail de Rocha parabenizando diretamente. Ela havia mostrado o e-mail para Maurício com aquele sorriso pequeno que não era de vaidade. Era de alguém que havia trabalhado para chegar num lugar e havia chegado. Ele havia ficado com aquilo de um jeito que ainda estava processando. Os últimos 20 dias haviam sido a versão mais honesta do que era trabalhar com Nicole de perto, sem a distância que ele havia mantido antes, sem a hierarquia tácita que havia operado, sem que ele admitisse que estava operando. Haviam trabalhado juntos no canteiro, nas revisões técnicas, nas respostas aos investidores. Ela havia discordado dele 3 vezes com dados na mão. Ele havia cedido nas 3 vezes, porque os dados dela eram melhores. Havia algo naquilo que estava lentamente reconstruindo algo que ele havia quebrado. Mas havia também algo que ainda estava pendente. A conversa da sala de reuniões havia sido o começo. Ela havia dito isso com exatidão. O começo não era o suficiente. E os dois haviam estado tão dentro da obra nas últimas semanas que o resto havia ficado suspenso, não resolvido. Às 21h, com a equipe indo embora, Rafael parou do lado dele no corredor do 2º andar. Amanhã às 10 você vai ter o vertente pronto para entrega. A voz de Rafael com aquela satisfação de quem havia estado no problema desde o começo. Como está se sentindo? Bem. A voz de Maurício. Depois mais honesto. Pergunta de novo amanhã depois da entrega. Rafael riu. Foi embora pelo corredor. O canteiro foi esvaziando. Os técnicos, os eletricistas dos últimos ajustes, a equipe de limpeza. Às 22h, restavam Maurício e Nicole. Ela estava no bloco leste. Ele a encontrou parada na frente da Fundação Norte, o ponto exato da fissura, que havia sido corrigida e selada e coberta pelo acabamento final. Ela sabia onde olhar. Ficou parado na entrada, observando ela por um momento. Nicole tinha aquela postura que ele havia aprendido a associar com o modo dela de fechar alguma coisa. De pé, levemente curvada para frente, os olhos no ponto específico. O capacete, a jaqueta da obra, os cabelos presos. O modo canteiro dela que havia visto de perto nos últimos 20 dias pela primeira vez. Está bom, a voz dele. Ela não se assustou. Havia ouvido os passos. Está bom, ela confirmou. Depois se endireitou e virou. Você ainda está aqui. Você também. Ficaram se olhando no bloco leste com as luzes de trabalho, projetando aquele amarelo de canteiro à noite e o edifício pronto ao redor deles. Queria ver uma última vez antes de entregar. A voz dela mais baixa. Eu sei. A voz dele. E então o painel de controle elétrico do corredor externo disparou um alarme. Não era emergência estrutural. Era o sistema de monitoramento de umidade, sinalizando leitura fora do parâmetro numa das sondas da fundação. Foram os dois ao mesmo tempo. Corredor, display, os dados na tela. Maurício leu. Nicole leu do lado dele. O ombro dela encostando no braço dele pelo ângulo da tela,
a proximidade do corredor estreito que os dois haviam parado de gerenciar nas últimas semanas. Sonda 3, ela apontou. Leitura acima do limite de umidade. Pode ser condensação do acabamento ainda fresco ou infiltração real. Precisa ser verificado antes da entrega. Precisa. Foram até a sonda 3. Acesso por uma escotilha de inspeção num corredor de serviço com 1,20 m de altura. Lanterna, equipamento de medição manual, a equipe em casa às 22h da véspera de entrega. Maurício abriu a escotilha. Eu vou. Nicole já estava agachada. Eu vou junto. O corredor tem 1,20 m. Eu sei quanto tem. Ela ficou com aquilo por um segundo. Depois entrou. Ele foi atrás. O corredor de serviço era estreito, baixo, com cheiro de concreto fresco e o barulho dos sistemas de ventilação nas tubulações acima. Tinham que ir agachados, lanternas à frente, os dois no espaço que havia sido feito para uma pessoa. Nicole foi na frente. Ele logo atrás. Os ombros dela quase tocando o peito dele no corredor, que não comportava distância profissional de nenhum tipo. A sonda 3 estava a 12 metros da entrada. Foram os 12 metros no silêncio do corredor estreito, com o calor de canteiro e o concreto nas paredes. Havia algo naquilo, no espaço que os havia colocado próximos sem nenhuma escolha, que era diferente de qualquer outro momento das últimas semanas. Chegaram na sonda. Nicole conectou o medidor. Leu. Ficou um segundo com o display. Condensação. O alívio contido de quem havia calculado as duas possibilidades. O acabamento ainda está liberando umidade, dentro do esperado para 48 horas pós-aplicação. A sonda está calibrada para o parâmetro final, não para o transitório. Vou ajustar o threshold no sistema antes de sair, ela anotou. Amanhã cedo já está normalizado. Ficaram agachados no corredor estreito, com o problema resolvido. E de repente, sem tarefa imediata. Só os dois na subfundação com as lanternas, projetando sombras no concreto ao redor. Nicole guardou o medidor. Maurício estava a menos de um palmo dela no corredor que não comportava mais do que isso. Nicole! A voz dele saiu diferente de como havia planejado. Não o engenheiro checando lista. O homem que havia passado 20 dias trabalhando ao lado da mulher que havia humilhado e havia visto dia após dia o tamanho real do que havia feito. Ela virou o rosto para ele. Eu preciso te dizer uma coisa que ainda não disse direito. A voz mais baixa, ela esperou. Na reunião eu coloquei o seu nome na slide e disse que havia errado. Os olhos nela. Isso foi verdade, mas não foi tudo. Nicole ficou quieta. A verdade completa é que eu passei 4 anos trabalhando do lado de uma engenheira que é melhor do que eu em solos e fundações. A frase custou o que custou e ele não tentou suavizar o custo. E eu sabia disso, e na hora que importava, eu escolhi não mostrar porque tinha medo do que significava, que a minha esposa era melhor do que eu numa parte do trabalho que é o centro da minha reputação. O corredor ficou quieto. Você teve medo de parecer menos. A voz dela baixa. Tive. Direto, sem construção. Na frente dos seus investidores. Na frente de todo mundo. Ele ficou com ela. E esse medo pesou mais do que o projeto certo, mais do que você, mais do que o casamento. Esse é o erro de verdade. Não o cronograma, não a reunião. É que eu coloquei o meu orgulho acima de você. Nicole ficou olhando para ele no corredor estreito com as lanternas e o concreto ao redor e a subfundação que ela havia salvo com um projeto descartado e que agora estava em pé e sólido. Havia no rosto dela aquela mistura que ele havia aprendido nos últimos 20 dias, como o modo dela quando estava chegando num lugar importante. Não o modo calculado. A mulher que sabia a diferença entre o que ele dizia quando estava se defendendo e o que dizia quando estava sendo real. Por que você está me dizendo isso aqui? Não ironia, curiosidade real. Porque aqui não tem como ser outra coisa que não honesto. A voz dele. Não tem mesa entre a gente. Não tem slide, não tem ninguém assistindo. Só você e o que precisa ser dito. Nicole ficou com aquilo. Depois, com aquele movimento que era dela, direto, sem cerimônia, ela se virou e colocou a mão no rosto dele. Não o maxilar, o rosto inteiro, a palma no lado do rosto, o gesto de alguém segurando algo com cuidado. Eu precisava ouvir isso. A voz no fio.
Não o que você disse na reunião. Isso. Eu sei. A voz dele sobre a mão dela. Você não acabou ainda. Os olhos dela diretos. Ainda vai custar mais do que uma conversa num corredor de serviço. Vai custar o que tiver que custar. A mão dele foi até a mão dela no rosto, cobrindo, segurando. Eu não estou saindo. Ela ficou com aquilo por um segundo longo. O beijo aconteceu na subfundação do vertente, com as lanternas no chão e o concreto nas paredes e o edifício inteiro em cima deles. Agachados, sem nada grandioso no cenário, exceto o peso de 2 adultos que haviam chegado num lugar difícil e escolhido, cada um por conta própria, não ir embora. Quando recuaram, o capacete dela estava torto. Ele endireitou com a mão. Ela deixou com aquele sorriso que ele não havia visto em semanas. Pequeno, real. O modo dela quando estava onde queria estar e não estava fingindo outra coisa. Vamos sair desse corredor. A voz dela. Vamos. Foram os 12 metros de volta no silêncio que era diferente de todos os silêncios anteriores. Não o da distância. Não o da briga contida. O silêncio de 2 pessoas que haviam chegado num lugar e estavam deixando o lugar se instalar. No dia seguinte, às 10 em ponto, o vertente foi entregue. Rocha estava lá com os investidores, a equipe completa, imprensa técnica. O tipo de evento que Maurício havia imaginado muitas vezes ao longo dos meses de obra. Havia uma fala prevista, curta, protocolar. Maurício ficou de pé na frente de todos com o microfone e começou com o protocolo. Depois parou. Rocha ficou olhando para ele. Há uma coisa que não estava no roteiro. A voz no microfone com uma qualidade diferente. Não a voz de apresentação. A voz de alguém dizendo algo que havia decidido dizer e que não tinha volta. O vertente está em pé da forma que está porque uma engenheira identificou um problema que o projeto original havia perdido. Ela fez isso por iniciativa própria, sem ser solicitada, e elaborou a solução que está na fundação deste edifício. Uma pausa. Eu descartei essa solução na primeira vez que foi apresentada. Foi um erro que custou tempo, dinheiro e, mais importante, custou para ela o reconhecimento que merecia desde o início. A sala ficou quieta. Nicole estava no fundo com Rafael e parte da equipe. Ele viu o momento em que ela entendeu que não era o protocolo. O nome desta obra carrega o nome do escritório, a voz no microfone. Mas a estrutura que garante que ela vai estar de pé daqui a 50 anos tem o nome de Nicole Garcia. Isso devia ter sido dito antes. Estou dizendo agora. Rocha ficou olhando para Maurício por um segundo. Depois começou a bater palma. A sala seguiu. Nicole ficou parada no fundo com aquele olhar que ele havia aprendido em 4 anos, segurando mais do que ia mostrar, os olhos nele sem desviar, com um brilho que ela estava contendo com a mesma disciplina de sempre. Depois da cerimônia, quando a sala havia começado a esvaziar, ele foi até ela. Rafael leu o ambiente com a habilidade de 6 anos de convivência e foi embora sem precisar de sinal. Ficaram os dois. Você não precisava fazer isso. A voz dela baixa. Precisava. A voz dele. Não para consertar o que aconteceu, porque era verdade e ela merecia ser dita aqui, do mesmo jeito que o erro havia sido cometido aqui. Nicole ficou com aquilo. Havia no rosto dela agora o que havia estado contido desde o corredor da noite anterior. Não o modo calculado, não a engenheira, não a mulher segurando. Era ela inteira, com o peso de semanas de briga e trabalho e as conversas que haviam custado, e a noite na subfundação e o microfone de 10 minutos atrás. A mão dela foi até a lapela do paletó dele, o ajuste pequeno, o gesto doméstico que havia feito 1000 vezes em 4 anos e que agora, naquele dia, tinha um peso que os 1000 anteriores não tinham tido. Ainda temos conversa pela frente. A voz dela. Muito. A voz dele. E não vai ser fácil. Eu sei. Os olhos dela nos olhos dele. Direta, sem desvio. O modo dela que havia ficado com ele desde a primeira vez que a havia visto trabalhar. Mas eu não estou saindo. A voz dela. As mesmas palavras que ele havia dito no corredor. De volta para ele com o peso que tinham. Ele cobriu a mão dela na lapela com a mão dele. Ficaram assim por um segundo no evento, encerrando ao redor, com o vertente atrás deles e a cidade lá fora, e o trabalho que ainda havia pela frente, na obra e no casamento, que eram coisas diferentes, mas que naquele momento tinham a mesma qualidade de estrutura que havia rachado
e sido reconstruída com mais cuidado do que havia sido construída a primeira vez. A reconstrução mais difícil não é a da fundação, é a da confiança. Fundação você reconstrói com engenharia, metodologia, materiais, tempo. Confiança exige algo diferente: presença repetida, escolhas que custam e a coragem de admitir em voz alta, no lugar certo, que você errou e entende o tamanho do erro. Não existe atalho, existe só o trabalho. E o trabalho, quando feito com honestidade, constrói algo mais sólido do que o que havia antes. Se essa história chegou onde devia, deixa o like agora e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E conta pra gente, você já precisou reconstruir confiança com alguém que importava de verdade? A gente lê cada comentário